Por isso que, às vezes, eu não me sinto à vontade para fazer perícia para juízo e empresa ao mesmo tempo. A não ser que seja outra vara, tal, mas você vai ter uma informação bastante privilegiada quanto ao ambiente de trabalho da empresa. Acho que eu voltei aqui. Então, o diagnóstico ocupacional é uma coisa que, se eu tiver no momento da perícia, eu também já saí na frente, porque nem o perito do juízo, nem o outro lado vai ter. Né? Sendo favorável ou não, eu já sei onde eu estou pisando. Eu nunca vou mentir numa perícia, porque eu não me prestaria esse papel. Mas eu posso omitir. Né? O perito me pergunta, tinha o risco lá? Veja bem, doutor, nós tomamos todas as medidas ergonômicas, mas eu não vou falar que tinha o risco. Eu posso fazer isso, posso me furtar a dizer, que é diferente de mentir. Então, esse, para mim, é o limite ético. Que a gente vai falar um pouco de ética. E também, o mais importante de tudo, o prognóstico. Você tem uma ruptura de ligamento cruzado anterior de joelho. É um prognóstico longo. Você tem uma tendinite de Dequervine. Uma vez retirado do risco, ela sara imediatamente. Então, o prognóstico é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o que é mais caro, normalmente, no processo, para a empresa, para a ré, é o tal do lucro cessante, que é porque a pessoa está incapaz. Então, a incapacidade é o mais caro. Eles vão pedir lá dano moral, vão pedir dano estético, vão pedir... tem vários itens que permeiam o processo. Mas o mais caro, normalmente, é quando gera incapacidade. E quanto maior a incapacidade, mais caro vai ser o processo. Se for uma incapacidade permanente, para uma pessoa de 20 anos, vai pagar caro. Mas é claro que o pagamento, até o doutor Roberto colocou ali um valor de 720 mil, isso a gente vê os advogados, a gente não é advogado, mas a gente vê em negociação. É claro que o pagamento depende do poder financeiro da empresa. É uma empresa gigante, de 30 mil funcionários, de 50 mil funcionários, vai pagar, sim, indenização milionária, se fizer mal ao trabalhador. Uma empresa de 10 funcionários, tem um dos casos, depois que tem a ver com isso, mas um cliente que me ligou e falou, doutor, quanto você acha que vale, então, porque estava perdida a ação? Eu falei, como é que eu vou falar isso para ele? Eu falei, quanto você tem? Ele falou, se eu vender minha caminhonete, eu tenho 150 pila. Eu falei, então paga, meu. Era uma doença grave, a gente vai colocar depois a doença. Você tem 150, paga, o cara. A questão é de você ter o dinheiro. Né? Mas, enfim, isso também é papel do perito fazer os quesitos. A gente tem que ter cuidado quando vai fazer quesitos, especialmente assistente de empresa, porque, às vezes, eu faço quesito que o perito do juízo se sente meio ofendido. Quando eu tento conduzir uma situação, ou pergunta condicional, se aquilo aconteceu, pode ter sido do trabalho, pode ter sido fora do trabalho. É claro que sempre vai ser sim a resposta. Sempre que você faz uma pergunta condicional, a resposta é sim. Pode ter sido do trabalho, pode ter. Você mataria uma pessoa? Se for para salvar meu filho? Então, os quesitos eles devem ser colocados de uma maneira elegante. Você vai perguntar realmente o que importa. Eles devem incluir diagnóstico nosológico, eles devem incluir a questão do nexo, eles devem especificar direitinho a questão da incapacidade, mas não devem ser grosseiros. Não faz mais do que 10, 15, a não ser, tem ação, por exemplo, que a pessoa pede 5 doenças. Aí não tem jeito. Você tem que fazer 30, 40 quesitos mesmo, não tem jeito. Mas 15 quesitos, 12 quesitos é um número bom. Depois, qualquer coisa, o cara faz quesito complementar, elegante, não fazer tanto quesito. A diligência. São cavalheiros, os peritos, não são inimigos, talvez, às vezes, adversários, mas passa longe de inimigo. Isso que o doutor Rúdio falou é corretíssimo. E a classe de peritos, eu que sou perito assistente, eu já fiz perícia com praticamente todos os peritos do juízo de Curitiba. Se eu fosse grosseiro com eles, eu ia ter uma reputação péssima, eles iam me tratar mal, eles iam me dificultar a vida. Então, é claro que eu tenho que ter uma postura perante eles, no mínimo,
de bastante educação. E a diligência é um momento, na minha opinião, você tem que se preparar para aquilo, porque é o momento mais importante. Às vezes tem advogado que fala para mim, essas perguntas que você está fazendo aqui você está obstruindo a justiça, porque isso é matéria de prova e já foi provado. Sim, mas a anamnese médica completa inclui a tal pergunta. E eu tenho direito de fazê-la durante a perícia médica. Então, a diligência é um momento importante. Você vai olhar no olho do autor e vai perguntar para ele. E é o único momento que você vai poder fazer isso. Você vai poder pegar na pessoa, você vai poder fazer manobra, você vai poder tirar a camisa dela, você vai poder examinar a pessoa. E também, nesse momento, discutir os exames complementares. Normalmente, eu tenho como conduta, quando vejo que a coisa está indo para um caminho diferente do que eu esperava, do que eu imaginava, ou que alguma injustiça está sendo cometida, eu falo na hora. Eu falo na frente do autor, eu falo, eu discordo, com todo respeito ao autor, né, porque também é uma pessoa que você tem que respeitar, um cidadão está ali, ele tem o direito de estar ali, mas eu discordo e a minha opinião é essa. Porque daí o perito já sabe que ele vai se incomodar, porque ele já sabe que eu estou fundamentado. Depois da diligência, vem o laudo. Aí você participou da diligência. Normalmente, quando eu participo da diligência, eu tomo nota de dados, mas esses dados que eu tomo durante a diligência são para mim mesmo, não são para dar relatório para ninguém. Uma coisa que eu tomo para mim mesmo, para se eu precisar contestar ou fazer um parecer, eu não falo nem em contestação, desculpe. Hoje a gente fala só em parecer. Porque eu, como assistente técnico, quem sou eu para contestar uma pessoa que foi indicada pelo magistrado? Não estou contestando, estou falando o meu parecer ao laudo do perito do juízo. Aí, esses pareceres são sempre discutidos com o jurídico, que vai segurar a minha onda, desculpe a gíria, se eu me passar, desculpa a gíria de novo. Porque, às vezes, você tem que ser veemente num laudo. E eu vou dar exemplos ali de laudo que são tão absurdos, né, como o próprio Dr. Rudy falou, de câncer de próstata em mulher, enfim, que a gente tem que ser veemente na manifestação. E os advogados que estão assistindo a empresa, e que, na maioria das vezes, são quem me contratam, eles têm que levar isso ao conhecimento do juízo. O juízo tem que ler. Não é manifestação de perito, assistente, o juízo não vai ler. Ele vai ler, sim. Ele também é cidadão e ele também tem que respeitar a lei. Muitas vezes o perito endeusa o juízo como se o juízo não errasse nunca. O juízo erra, e às vezes erra de maneira sistemática e igual. E você tem que perceber isso. E se você for o perito do juízo e for amigo dele, chama ele para comer um churrasquinho e conta para ele que ele está, olha, esse caminho não está legal. Depois do laudo do perito do juízo, a gente ainda tem a chance de fazer os quesitos complementares. Então, você faz uma manifestação, concordando ou não. Quando a gente concorda, a gente também manifesta. Ou faz parecer. Você vai lá e fala, olha, a gente concorda, porque realmente aconteceu dessa maneira, o que o doutor falou, o diagnóstico realmente foi esse, a doença foi tratada, melhorou, não melhorou, enfim. Você também, a manifestação pode ser de concordância, depois dos quesitos complementares e ao próprio laudo. Mas você pode discordar até o fim. Aí vem uma questão importante. Vamos ver se está no próximo. Tá. Aqui ainda estou falando do papel do perito do juízo, né? Você acaba sendo prevencionista. Você, como médico do trabalho, você acaba, no final das contas, sendo prevencionista. Se você tem um cliente cidadão, um cliente que presta atenção nas consequências dos erros que ele pode vir a cometer, ele vai te escutar, você vai dar o feedback para ele vai ver que os custos inerentes ao processo dele, ao processo laboral, e vamos fazer um trocadilho também ao processo, o litígio, né? Os custos
vale muito mais a pena ele fazer a prevenção do que ele pagar depois incapacidade, lucro cessante para um garoto de 20 anos. Então, a partir do momento que ele leva uma derrota, toma uma derrota judicial, que dói muito no bolso, ele começa a passar a pensar em prevenção. E aí você vira parceiro do médico da empresa. Se for uma empresa grande, que tenha médico, você vira parceiro deles. Se não tiver médico, você fica parceiro do sistema de segurança do trabalho, enfim. Mas você sempre vai dar feedback e vai fazer o teu cliente melhorar para ter menos processo. A questão de danos morais e estéticos, que também são bastante comuns de ser pedido. Aí que eu queria entrar. Tática e estratégia. Quando você está no sistema jurídico, você tem que saber para onde você está indo. Porque qual é o limite do teu cliente em acordo? Quanto ele paga mais em acordo? Aí você vai na jurisprudência e vai lá e vê quanto que estão saindo dos acordos para o segmento empresarial dele e para o poder econômico dele. Ah, mas isso é papel de advogado. Ah, mas dá para eu dar uma ajudazinha. Às vezes o advogado não fez e você ganha o cliente. Porque às vezes o cara está perdido e não sabe o que fazer. Eu tenho hoje 180 clientes, dos quais 10 são grandes. Os outros 170 é tudo pequenininho. E a gente acaba ficando amigo da pessoa. Então, qual que é o limite? Até esse papo que eu contei para vocês, que eu conversei por telefone, o cara lá de Minas Gerais, mas quanto que eu tenho que pagar e tal? Então, a empresa de maior porte, ela já sabe quanto ela tem de dinheiro para fazer acordo. Aí vai depender do risco do processo. Estava lá o risco no ambiente de trabalho, eu vi, tem evidência. O prontuário médico, lá o que estava escrito, ele ajuda a empresa, atrapalha. Inclusive, aproveitando aqui, antes do curso, antes do Congresso de Maringá, a gente vai proferir um curso de 4 horas sobre perícias médicas. E vai ser voltado ao médico do trabalho. Então, vai ser uma coisa como o médico do trabalho fazer para ficar fora dessa encrenca. Porque é tudo que você quer. Esse curso não é para formar perito, não é para ensinar a fazer perícia, não é nada disso. É para mostrar para o médico do trabalho como ficar fora dessa confusão toda, porque muitas vezes ele não quer saber disso, ele quer só fazer o trabalho dele direitinho. Mas é importante, daí para o perito do juízo e para o médico do trabalho também, saber por que caminho a empresa está andando. Tem empresa que fala, eu vou bancar o risco e dane-se. O lucro dela é tão grande diante do risco de perder processo, que ela fala, vou bancar o risco e você vai defendendo o que der. Se a tua consciência permitir que você trabalhe para uma empresa dessa, você continua trabalhando e ela vai tomar. Só que eu, lá como perito, não vou ter muito o que fazer se o processo laboral dela contém risco. Mas é a tática dela, eu já combinei, eu já sei que eles vão pagar acordo, eu já sei quanto eles vão pagar de acordo, eu já sei tudo isso. O outro lado não sabe, o perito do juízo não sabe, o autor não sabe, mas eu sei. Então, esse papel do perito, assistente técnico da empresa, é privilegiado nesse ponto. Trabalho com o departamento jurídico, então, a tática estratégica, na minha opinião, deve ser determinada pelo jurídico. Mas quem vai dizer para ele o que está acontecendo sou eu, porque eu que vou analisar os documentos médicos, eu que vou analisar a doença, eu que vou analisar se pode ou não ter. Tem acidente de trabalho que está amplamente documentado, como é que eu vou negar? CAT aberta, investigação, não posso negar. Então, isso tudo tem que ser combinado e a equipe tem que trabalhar alinhada. Então, o médico do trabalho acaba fazendo uma instrução para o jurídico da empresa. Você chega para o jurídico da empresa ou do cliente, você chega para o advogado e fala, olha, e coloca isso por escrito. Normalmente, primeiro você dá uma conversadinha e depois você coloca por escrito e instrui. Relação com os colegas peritos, a gente já falou. A questão da qualificação pessoal. Primeiro, o perito tem que ser estudioso. Eu passo 6 a 8 horas por dia lendo, todo dia. Então, eu estudo bastante, por isso eu me preparo bastante. Se eu não tiver em perícia, eu estou estudando, sempre. E escrever, o perito escreve, e você tem que escrever bem, tem que escrever claro. Eu tenho uma estratégia, por exemplo, todo dia antes de começar a trabalhar, eu leio
o capítulo de um livro, Machado de Assis, Carlos Drummond, Rubem Fonseca, para dar aquela, né, para você ter em mente o escrever bem, o que escrever bem. E tentar sempre escrever o melhor possível. Isso a gente fala também, a gente vê prontuário médico que é escrito igual sinal de fumaça. A pessoa não tem elegância. O prontuário médico de uma empresa, ele pode muito bem ir parar numa alta corte, assim como o meu parecer também vai parar numa alta corte. Então, tem que escrever bem. Para escrever bem, tem que ler bastante. Então, escrever faz parte das características importantes inerentes ao perito médico. A expertise. São raros os peritos que não têm cabelo branco. Eu falei isso uma vez numa apresentação do CRM, recebi um monte de crítica. Então jovem não pode ser perito? Pode, mas vai apanhar um pouquinho até aprender. Normalmente demora alguns anos para você se sentir confiante e expert o suficiente para fazer perícia. Outra questão que a gente provocou, aquilo que eu passei para o Dr. Rude lá, eu não ia divulgar aquilo. Foi uma provocação para que a gente aprofundasse a discussão. Então, tem alguns temas que o Dr. Roberto trouxe também, com relação à concausa, que são polêmicos. A concausa é uma definição, juridicamente, para mim, como perito assistente, ou para o perito do juízo, concausa e causa é a mesma coisa, do ponto de vista jurídico. Porque se tem concausa, tem risco. Atrapalhou a doença, então vai ter o valor. Então, se tem concausa, tem risco. E o risco atingiu lá a pessoa. Então, isso vai ter um valor. Então, é a mesma coisa. Não se escondam atrás da concausa. Se é causa de uma vez. Já diga que é causa e diga por quê. Por exemplo, a pessoa tem lá uma degeneração de articulação acrômio-clavicular e uma ruptura de supraespinhoso. Ele tem uma doença degenerativa, mas ele tem uma outra doença que não é degenerativa. Então, você pode explicar. Outro, ele tinha desidratação da cartilagem da patela e rompeu. No momento, lá estava trabalhando, rompeu. Com causa clássica. Ele tinha degeneração? Tinha, mas rompeu a patela. Com causa. Mas tem que ter o risco. Ele tinha que estar trabalhando, ele tinha que estar dobrando o joelho, tem que ter batido, tem que ter acontecido alguma coisa. Se for só uma lesão degenerativa, aí está na lei. Está na lei. Por que eu vou... eu argumento muito com os peritos do juízo. Se está na lei, por que o senhor vai inventar roda? Está lá escrito que doença degenerativa não pode ser causada... Não pode ser causa de trabalho. Está escrito na lei, por que eu vou inventar? Claro que uma pessoa que trabalhou no canavial dos 8 anos de idade, aos 40, ele vai ter uma degeneração acelerada. Claro que vai. Mas está na lei que doença do trabalho não pode. Então, por que eu vou inventar? A questão psiquiátrica também, às vezes a pessoa chega lá, conta um monte de história. Hoje a depressão, que é uma doença. Depressão é um distúrbio neuroquímico. Ela não está listada entre as doenças do trabalho passíveis de serem causadas por risco psíquico, por estresse psíquico, por risco psíquico. A reação aguda ao estresse, estresse pós-traumático, síndrome de inadaptação, essas podem ter relação com o trabalho. Depressão, pode, tudo pode na medicina, mas não há uma evidência científica forte com respeito a isso. Então, a questão da concausa, a questão de você saber distinguir sintoma de síndrome de doença. É claro que se eu tenho uma degeneração em qualquer articulação e vou mover aquela articulação, eu vou ter dor, isso é sintoma. Não é concausa. Cuidado. E é uma boa maneira também do perito do juízo escapar da encrenca. Falou, o trabalho piorou o sintoma dele, mas não piorou a doença. É difícil contestar uma coisa dessa, dos dois lados. Piorou o sintoma, ele estava ali, enquanto ele estava ali, estava doendo, a hora que ele saiu dali, parou de doer. Então, essas definições têm que ser bem claras para a gente. Às vezes parece, não, é óbvio que é sintoma, que é síndrome, que é doença. Mas vai lá ler direitinho como a OMS vê isso, como
a OIT vê isso. E o que a gente mais bate com a questão da perícia é a medicina baseada em evidências. Por quê? A perícia, o pessoal até chama de prova pericial. Ela é uma prova. Então, não vai inventar prova também. Se o que o autor está dizendo, você não tem prova de que aconteceu, você pode até escrever, mas você tem que deixar claro que a tua conclusão, se foi baseado no que ele falou, é consignada a veracidade do que ele falou. Principalmente em perícia psiquiátrica. Teve lá assédio moral. Isso é matéria de diligência. Você tira das tuas costas o peso da prova e joga para o juízo. Joga para os advogados. Eles são treinados para isso. Agora, eu vou criar prova dentro de um laudo só porque o cara falou. Se nem na diligência isso foi falado. Então, tem que tomar cuidado. Consigna. O exame clínico, para mim, é o mais importante de todos. Não tem atrofia, não tem distrofia, o cara está simétrico, não está mancando. O tônus muscular dele é compatível com a idade. Não tem sinal de doença. Mas os exames estão todos alterados. Eu com a minha idade, com o número de exercícios que eu fiz na vida, que eu já quebrei não sei quantos ossos, já perdi a conta. Qualquer exame que eu fizer vai dar um monte de alteração. Então, mas eu continuo pedalando, estou fazendo musculação todo dia, estou ótimo fisicamente. Poderia trabalhar num ambiente pesado. A questão do prontuário médico é muito importante. Tem muitas coisas que as pessoas escrevem no prontuário que demandam ações extra-prontuário. Um exemplo clássico. O trabalhador estava restrito para a função assim, assim, assado, porém, o chefe dele não respeitou a restrição. Quer dizer que o chefe dele cometeu um crime e você registrou no prontuário. E você não fez mais nada. Não passou nem um e-mailzinho para o chefe dele, não foi na polícia, não denunciou para ninguém. Você foi conivente, você foi imprudente, foi negligente. Então, você também tem culpa no processo. Então, quando escreve uma coisa dessa, explica. Exame demissional. Paciente com dor, em tratamento, tomando remédio, conclusão apto. Não pode. Você tem que justificar por que ele está apto, se você escreveu isso. E a mesma coisa quando está inapto, você tem que justificar. Você pode dar apto e inapto, mas justificar. Então, o prontuário médico é uma prova extremamente importante. Infelizmente, nem sempre há abertura do sigilo médico. O juízo, o autor nem sempre pede a abertura do sigilo, isso é uma pena. Mas eu posso passar o prontuário direto para o perito do juízo, no momento da perícia. Já pego ali pela internet e já passo para ele, de médico, para formar convicção. Se o autor não abrir o sigilo, ele usa só para convicção. Se o autor abrir, você já pede para ele fazer um documento ali, você já pode usar os dados de prontuário. Eu sempre gosto. Eu entendo que uma vez que você processou uma pessoa porque essa pessoa fez você ficar doente, eu já abri meu prontuário. Porque não existe meio prontuário, não existe meio sigilo, não existe meia doença, não existe meio indivíduo. Mas, talvez o conselho possa não pensar assim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a questão da ética, sempre trabalhar com a verdade, porque, acima de tudo, você tem uma reputação. E a gente tem direito, às vezes, de se omitir. Não muito. Por quê? Eu posso me omitir durante a perícia, mas eu informei o dono da empresa. Então, eu não estou tão omisso assim. Então, eu posso me omitir sem perder meu profissionalismo. A prova produzida... Então, tenha bem em mente o que é a prova produzida na diligência pericial e o que é a prova produzida nas diligências. A prova produzida na diligência pericial, na minha opinião, ela deve ser muito descritiva. Desde o ambiente de trabalho do autor, e ser bem claro no tempo, tudo o que aconteceu até aquele momento da perícia. E, na perícia, você descrever muito bem o exame físico da pessoa. E a capacidade dela. E usada aí, hoje você tem a CIF, que a maioria dos peritos, felizmente, estão usando,
que é a classificação internacional de funcionalidade, não de incapacidade. Então, essas provas de observação de ambiente de trabalho e clínicas, elas são as provas produzidas na diligência pericial. As outras, porque o chefe brigou, porque o chefe me chamou de banana, porque o colega fez isso, porque você não tem como saber. Então, isso aí são coisas para se definir em audiência. A questão de perícia feita na vara. A gente está no momento social, o Dr. Rudy falou, mas não está tendo perícia, só que tem um tsunami que eu estou vendo lá no horizonte. Por quê? Houve milhares de demissões, nós sabemos disso, passo de dezenas de milhares de demissões que houve só no Paraná nos últimos meses, um ano no máximo, e, de repente, de 3 meses para cá, as varas estão em greve. O que vai acontecer? Aí tem umas pessoas que têm a ideia, vamos fazer tudo na vara. Aí já faz a perícia, você já faz o quesito, o perito do juízo já responde, e a gente já acaba tudo na hora. Isso é terrível, porque você tem direito constitucional da CLT de 5 dias para se manifestar, e você perde esse direito. Então, eu não deixo meus clientes passarem por essa. Perícia em vara, a minha opinião é, de jeito nenhum. Eu tenho 5 dias, eu quero meus 5 dias para estudar o caso. Tá. Deu tempo, Murta? Bom, eu tinha 2 casos para mostrar ainda, a gente não, mas, enfim, nós vamos estar em Maringá, e tem bastante material, vão ser 4 horas do nosso curso, onde a gente vai poder discutir isso que a gente falou com mais profundidade, com mais exemplos, e vai ter mais tempo, espero que muitos de vocês estejam lá, e quem não puder ir, que divulgue. Tá? Muito obrigado pela paciência de vocês. Pessoal, a gente vai passar para a fase das perguntas, mas antes eu vou até, para provocar um pouco a discussão, algumas coisas, eu estava mexendo no celular, talvez os palestrantes achassem que eu estivesse me mandando WhatsApp, mas eu estava anotando. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala em perícia, são as definições. Eu sou fã do Sócrates. O Sócrates, ele fundou uma escola filosófica chamada de maiêutica. A maiêutica é o parto das ideias. Então, quando ele discutia com alguém, ele não se preocupava tanto com as derivações daquilo que estava sendo discutido. Ele perguntava coisas simples, por exemplo, trabalho repetitivo. O que é trabalho repetitivo? Carregava peso. O que é peso? Quanto que é peso? É pesado ou não é pesado? Isso é muito mais difícil do que você, de repente, fazer um checklist para ver a avaliação de posto. Checklist é difícil, claro, mas existem regras muito claras. Temos definições que ainda não temos consenso absoluto do que é. E isso eu acho que tem que ser muito levado em consideração quando se faz perícias. Então, definições, isso eu acho que é uma coisa importante quando for conversar. Outra coisa, checklists em ergonomia são muito utilizados em perícias e acho que são importantes de serem utilizados. Mas, até o professor Rudy aqui é mestre nisso, e ele fala uma coisa que é uma tradução do que os checklists têm esse papel. O checklist ele define risco. Não define risco para uma doença específica. Ok? Então, o posto é verde, amarelo, vermelho, roxo. Perfeito. Para quê? Sei lá, para ombro, vamos supor. Ele tem algum risco. Tá, mas isso não quer dizer que ele tenha risco para síndrome do manguito retador. Qual tendão? O que faz esse tendão nesse posto? Qual é a exigência disso? São situações específicas e que têm que ser abordadas. Não é simplesmente verificar risco. Ou, é um posto vermelho. Tudo bem, mas é vermelho, tem muito risco para ombro. A lesão da pessoa foi no joelho. Então, o checklist ele tem que ser utilizado também de uma maneira coerente com a doença. Outra situação que eu vejo, infelizmente, ainda hoje, são peritos ou assistentes técnicos que não vão
verificar qual atividade que aquele trabalhador efetivamente estava realizando. Eles fazem o parecer com base na tarefa, ou seja, aquilo que é prescrito, não o que de fato acontece na atividade. Isso é um investimento de tempo que o perito e o assistente técnico têm que fazer. E acredito que na construção de um laudo, isso tem que ser levado em consideração. Ele deve descrever, deve falar, olha, verificamos como era feito, ou como foi referido que era feito e atestado, mas é importante verificar. Outra situação que eu acho importante é a falácia. Falácia é você partir de uma prerrogativa certa para uma conclusão errada. Então, eu comecei a trabalhar na empresa, o que se tem, né? Tudo que você adquire no intervalo de que você está empregado, existe uma relação com o trabalho. É isso que muitas pessoas entendem como doença do trabalho. Bom, eu trabalho naquela empresa desde os 20 anos. Aos 30, eu saí da empresa. Quer ver uma falácia? Eu entrei na empresa com 70 quilos e saí com 80. A empresa me engordou. É uma falácia. Da mesma maneira que é uma falácia, você ter algumas doenças naquela interface. Ah, eu não tinha dor no ombro. Saí na empresa com esse sintoma, que é diferente de doença. Esse sintoma foi culpa da empresa. É uma falácia, não dá para admitir esse tipo de definição sem um estudo aprofundado. Então, é uma situação importante de se colocar. Outra situação que eu acho fundamental. Para existir nexo, é preciso existir diagnóstico. Não tem como pensar em nexo sem existir diagnóstico. CID, Classificação Internacional de Doenças, não é doença. M791, mialgia, é doença? M796, dor em membro, é doença? Z540, convalescência pós-operatória. O que isso tudo significa? Nada. Nada. A gente tem que ver o que de fato é aquilo que o CID está traduzindo. É possível ter diversos CIDs para uma só doença. Então, a gente tem que ter cuidado quando fala em CID, quando fala em nexo, sem ter um diagnóstico estabelecido. E, por fim, eu queria citar uma situação que eu acho que é bem bacana, que eu aprendi com um chefe meu. Que ele falava que, alguns casos, principalmente isso tinha uma relação grande com o afastamento do INSS, que a situação ela poderia ser classificada em 3 categorias. A pessoa realmente tinha doença, fato. A pessoa tinha doença, mas no passar do tempo, aquilo não se manteve, ou seja, fantasia. E a pessoa, o paciente, não tinha aquela doença, é fictícia, então fraude. Fato, fantasia e fraude. Não é, professor? Então, isso é bem interessante, e eu acho que isso cabe nas perícias. Tem situações que são de fato, tem situações que são doença, mas aquilo foi mantido. Existem tratamentos para as doenças. Doenças que não se curam nunca não são regra, são exceção. Então, uma fantasia, é preciso distinguir. E a fraude, que são as simulações. Existem livros que apontam em relação a isso. Então, esses comentários aí eu queria deixar para vocês. Com certeza, essa situação toda vai ser abordada no curso do Dr. Rogério, que vai ser muito bacana. Peço até para vocês divulgarem, que vai ser um curso muito apropriado para quem trabalha com perícias e para médicos do trabalho. Acho que para as duas ramos de atividade vão ser importantes. Gostaria de chamar à mesa os 3 palestrantes, então, para abrir espaço para as perguntas. Ao final, vai ter o sorteio do tablet e as colocações finais do presidente da APANT. Então, por favor, Dr. Rúdio, Dr. Rogério, Dr. Feitosa. No final, daí a gente tira as fotos. Então, perguntas, pessoal? Eu entrego o microfone. Dr. Brandini. Obrigado, parabéns pelos palestrantes aí. Teria uma pergunta, a princípio, para o Roberto, é o seguinte. Na tua experiência junto ao juízo, aos juízes que você
participa, nós já tivemos situações juntas. E qual a tua experiência no seguinte? Vamos dar um exemplo. O paciente funcionário adquiriu uma doença nas empresas anteriores. Vamos dizer, ele adquiriu lá aos 20, 30 anos, exacerbou um pouquinho na outra, e na última empresa que ele abriu a reclamatória trabalhista com perdas e danos, vamos dizer assim, fatalizou a doença, vamos dizer, qual a dosagem, a dosimetria que os juízes têm dado nessa situação, para que essa empresa, que é a ré, não seja a pagadora, vamos dizer, de toda a situação criada, vamos dizer, o cabelo branco que já vem de todas as outras empresas e acabou nessa última. Essa foi até uma discussão que a gente já estava tendo ali fora, né? A lombalgia, acho que é o maior exemplo disso, né? A pessoa, quando opta por ser pedreiro, significa, eu vou ter um desgaste acelerado da minha coluna, do meu ombro, do meu cotovelo. É inerente à profissão dela ter esse desgaste. E quem vai ser o culpado desse desgaste? Vai ser a escolha dela ou a última empresa? Então, conversando com os juízes antes de vir para essa apresentação, eles até levam isso com uma certa brincadeira nisso. Eles já sabem, lógico que a última não vai ser a culpada. Então, cabe ao perito descrever muito bem essa situação, né? A pessoa é pedreiro há 30 anos, agora está tendo dor nas costas e, eventualmente, vai ter que ser afastado, porque a dor é intensa, tá? Mas é relacionada ao trabalho dele? É exclusivamente do trabalho ou da última atividade? Não. Essa dor vai ser para a vida toda? Também não. Lombalgia todos nós vamos ter em algum momento da nossa vida. E vai ser incapacitante em algum momento. Não precisa ser pedreiro, pode ser auxiliar administrativo. Então, os juízes já têm essa convicção formada. Então, eu acho que, a princípio, dá para ficar tranquilo em relação a isso. O fato de ter desencadeado dores incapacitantes na última atividade não significa que essa última atividade tenha sido responsável por toda a degeneração anterior. Tá, ok? Roberto, a segunda pergunta. Qual a tua experiência, no caso que o doutor Rogério comentou, das perícias feitas, que nem lá em Pinhais, no fórum, e já vai para a audiência e decide tudo na hora lá? Em questão de justiça e outras coisas mais. São as famosas perícias ao vivo, né? Motivo de muita discussão com o Conselho Federal de Medicina, né? Primeiro, você tem que manter a postura médica independente do ambiente. Então, a questão do exame físico e, eventualmente, da anamnese, você pode fazer separado. Só que você sai da anamnese do exame físico, você vai para a audiência. E você responde as impugnações, as perguntas, na hora. Essa é a grande diferença. E realmente é muito difícil para advogado, para quem não tem essa experiência, formular o raciocínio para você impugnar o laudo ou fazer novos questionamentos naquele momento. Às vezes você não tem a ideia completa do que está sendo escrito ali. Então, é um método de perícia eficaz, ele resolve, porque não muda o meu posicionamento como perito o fato de eu estar fazendo com mais gente por perto ou não. Não muda. Você tem que continuar respeitando as regras do Conselho Federal de Medicina. Nada vai ser infringido ali. Nada. Ninguém vai infringir nada ali. Então, mas complica para as partes. Eu reconheço que complica para as partes. Então, talvez a nossa postura como perito nessa hora seja de tornar a coisa mais palatável para as partes, ser mais, se fazer mais entendível a eles. Então, os termos falam, olha, você tem essa dor no ombro, mas veja, você não fazia esse movimento. Ser mais didático, explicar de uma forma mais popularesca o porquê daquela lesão e o porquê de sim ou de não. Então, isso que o Rogério disse, de saber bem a fisiopatologia, de explicar bem essa coisa, que você vai ter que convencer todo mundo nesse momento. Então, e não vai dar para falar, puxa vida, eu nunca vi isso, eu vou ter que pesquisar no livro. Também não vai dar. Você não vai ter esse tempo para você. Ou você já conhece o caso e já viu, ou você vai ter problema. A gente teve lá, por exemplo,
um perito altamente especializado aqui, de Curitiba, como assistente da parte, e simplesmente o chefe da reumatologia do HC de São Paulo lá. Você sabe mais sobre dor em ombro do que o cara lá de São Paulo, ou o perito daqui que era especializado também? Cada um formulou uma teoria mirabolante sobre a origem ou a não origem da lesão do ombro. E daí, você responda agora para eles. Então, a discussão acadêmica estava muito bonita, mas você tinha que desembrulhar o caso naquela hora. Como é que você vai fazer? Eu vou responder para os dois em audiência. Entende? Aí se você usa o teu conhecimento, a tua experiência, porque cada um tinha uma teoria mirabolante para o acontecimento da doença e para o não acontecimento da doença. Então, essa perícia ao vivo talvez demande um pouco mais de experiência realmente, mas principalmente do teu conhecimento do juiz. Tá? Porque o juiz tem que ter muita confiança em você. Uma coisa que é muito válida nesse tipo de perícia é que quando a gente começa a fazer anamnese, nessa parte, normalmente o juiz participa, assim como os advogados, a formatação do raciocínio jurídico fica mais fácil. E o contraponto disso tudo é que economiza no mínimo 1 ano de ação e de demandas, né? Então o custo desse tipo de perícia é extremamente menor, a solução geralmente acontece, do trabalho que o Dr. Barão tinha apresentado, a solução do problema nesse ato chega a quase 90%. Então é bastante eficaz. Vale a pena, é um bom método. Por último, o doutor. Só complementar, doutor Roberto, desculpa. Porque eu estava uma vez na OAB, que estava falando o doutor Beni, como perito, você estava lá também, não? E estava o doutor Barão e o doutor Hélio Coelho. E o doutor Barão, ele é muito eloquente, ele defendeu muito bem essa questão da celeridade das perícias em vara. O doutor Hélio colocou a CLT em cima da mesa. Falou, você pode vir com portaria, pode vir com normativa, mas lei é lei. E pela lei você tem 5 dias. Desculpa, eu não estou com o artigo aqui da CLT, mas é uma coisa que eu até tenho, junto com meus fundamentos, bem perto de mim, porque você tem 5 dias, está na CLT. Então, para a parte, principalmente para a parte ré, o que acontece no momento da perícia? Eu já participei de umas 3, 4 dessas como assistente. Depois eu não deixei mais, por quê? O juízo indefere todos os quesitos que eu faço na hora. Aí, para o perito do juízo, é uma beleza, porque ele não é questionado. Ele termina